Restauração de um casamento. O silêncio dentro da casa de Rogério e Roberta era sufocante. Não havia mais risadas no café da manhã, nem beijos de boa noite. O que antes era um lar, havia se tornado apenas um espaço onde dois estranhos dividiam paredes. As traições cometidas por ambos haviam deixado cicatrizes profundas. A confiança, aquela ponte frágil que sustenta qualquer relacionamento, estava em ruínas. Olhares desconfiados, palavras frias e acusações veladas preenchiam o ar. O carinho havia desaparecido. A atenção se transformara em indiferença e até a intimidade, antes um refúgio, agora era apenas mais um cômodo trancado no coração de cada um. Rogério tentava se distrair no trabalho, mas a mente sempre voltava para a mesma pergunta. Por que não colocamos um ponto final? Roberta, por sua vez, se pegava olhando para o marido e lembrando das mágoas, do dia em que descobriu mensagens dele para outra mulher, mas também dos momentos em que ela mesma havia cedido à tentação e a culpa a corroía. O peso da traição mútua fazia parecer impossível qualquer reconciliação. Foi então que um casal de amigos, Marcos e Helena, percebeu que algo estava errado. Eles conheciam Rogério e Roberta há anos e não suportavam ver aquele casamento desmoronar. Numa noite, após um jantar, Helena olhou para Roberta nos olhos e disse com firmeza: "Vocês precisam lutar. Ainda há tempo. No próximo fim de semana vai ter um encontro de casais na nossa igreja. Vai ser longe da cidade, num lugar tranquilo. Por favor, venham." Rogério torceu o nariz. Ele não era de igreja, e a ideia de passar um fim de semana ouvindo sobre amor e fé parecia inútil. Roberta, com o orgulho ferido, também hesitou. Mas algo na voz de Helena, talvez a esperança, fez com que aceitassem. Naquele retiro, o primeiro dia foi desconfortável. Sentaram-se lado a lado, mas sem se tocar. As dinâmicas pareciam bobas, as palestras distantes, até que um dos pastores contou a própria história, marcada por traições, mágoas e uma restauração inesperada. Ele falou sobre perdão como uma decisão, não um sentimento, e sobre a possibilidade de reconstruir o que foi destruído quando Deus está no centro. As palavras, de alguma forma, atravessaram as barreiras que Rogério e Roberta haviam erguido. No segundo dia, houve uma atividade em que cada um deveria escrever tudo o que sentia, e depois ler em voz alta, para o cônjuge olhando nos olhos. Rogério tremia. Quando começou a falar, as lágrimas vieram. Ele pediu perdão, admitiu seus erros e reconheceu o quanto havia machucado Roberta. Ela, chorando, também confessou sua culpa e revelou o medo de nunca mais ser amada de verdade. Foi um momento cru, sem máscaras, onde as feridas foram expostas e começaram a ser curadas. À noite, durante um momento de oração, Rogério segurou a mão de Roberta pela primeira vez em meses. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Eles se olharam e viram pela primeira vez em muito tempo, não o traidor ou a traidora, mas a pessoa com quem um dia sonharam construir uma vida. E ali, decidiram recomeçar. Quando o retiro terminou, o casal voltou para casa diferente. Não era uma mágica que apagava o passado, mas um novo começo. Voltaram a conversar, a se ouvir, a rir de coisas simples. Pequenos gestos de carinho reapareceram. A intimidade, antes fria, ganhou calor novamente. E o mais importante, agora havia um compromisso de caminhar juntos, com Deus guiando seus passos. Rogério e Roberta ainda tinham um longo caminho pela frente, mas deixaram o retiro de mãos dadas, com o coração renovado e a certeza de que o amor, quando regado com perdão e fé, pode sobreviver até as tempestades mais violentas. Nos meses que se seguiram ao retiro, Rogério e Roberta experimentaram algo que parecia impossível. Uma convivência leve, repleta de gestos simples, mas carregados de significado. O amor que havia sido sufocado pela mágoa agora florescia novamente. Foi nesse novo tempo de cumplicidade que veio a notícia que mudaria suas vidas para sempre. Roberta estava grávida. Quando ela mostrou o teste positivo para Rogério, ele a abraçou com lágrimas nos olhos. "Agora vamos construir a família que sempre sonhamos", disse ele, com um sorriso que misturava emoção e responsabilidade. Os dois decidiram que fariam tudo juntos: acompanhar cada exame, planejar cada detalhe do enxoval, sonhar acordados com o futuro. A preparação para a chegada do bebê virou um projeto de amor. O quarto, antes usado como depósito, foi transformado num espaço acolhedor. Rogério pintou as paredes de um tom suave, montou o berço com as próprias mãos e instalou uma poltrona de amamentação para que Roberta tivesse conforto nas madrugadas.
Roberta, com um brilho novo no olhar, escolhia cada peça de roupa, cada manta e cada brinquedo com carinho. Ela dizia que queria que o bebê sentisse, desde o primeiro dia, o aconchego de um lar repleto de paz. As compras do enxoval foram momentos de risadas e cumplicidade. Era engraçado ver Rogério perdido em meio a tantas opções de mamadeiras, chupetas e carrinhos de bebê. Eu não sabia que um bebê precisava de tanta coisa, dizia, enquanto carregava sacolas e mais sacolas. À medida que o barrigão crescia, crescia também o amor que sentiam não apenas um pelo outro, mas pela vida que estavam gerando. O dia do parto foi de choro e alegria. Eles receberam nos braços uma linda menina, a quem deram o nome de Ana Clara. Nos meses seguintes, a casa foi preenchida com choros, risadas, fraldas e mamadeiras. E surpreendendo-os novamente, pouco tempo depois, Roberta engravidou outra vez. Dessa vez veio um menino, Samuel. A vida agora era uma mistura deliciosa de correria e gratidão. Rogério e Roberta se dedicaram a preparar também o quarto do pequeno. Samuel ganhou paredes com desenhos de nuvens e balões, enquanto Ana Clara já corria pela casa, curiosa com a movimentação. Os brinquedos começaram a se espalhar pela sala, e a casa, que antes era fria e silenciosa, agora transbordava de vida. As festinhas das crianças eram sempre especiais. No primeiro aniversário de Ana Clara, o tema foi Jardim Encantado, com muitas flores e borboletas. Roberta se dedicou a cada detalhe, enquanto Rogério ficava responsável pela churrasqueira e por entreter os convidados. No primeiro aniversário de Samuel, o tema foi Pequeno Príncipe, e Ana Clara fez questão de ajudar na decoração, mostrando que já entendia o valor da união familiar. Com o tempo, a rotina da família passou a girar em torno não apenas das responsabilidades, mas também da fé. Os domingos eram reservados para a igreja, onde Ana Clara participava das aulas infantis e Samuel, ainda pequeno, ficava no colo dos pais durante o culto. Rogério e Roberta, antes distantes de qualquer vida espiritual, agora serviam juntos no ministério de casais, compartilhando seu testemunho de restauração. Eles aprenderam que viver como uma família em Cristo não significava ausência de problemas, mas a presença constante de amor, perdão e compromisso. As reuniões encorajavam outros casais a lutarem por seus relacionamentos e a não desistirem diante das tempestades. Numa manhã de domingo, enquanto caminhavam para a igreja de mãos dadas com Ana Clara e Samuel correndo à frente, Rogério olhou para Roberta e sussurrou: "Olha o que Deus fez por nós." Ela sorriu com lágrimas nos olhos e respondeu: "Ele nos deu mais do que pedimos ou imaginamos." E assim, o casal que um dia esteve à beira do fim agora vivia plenamente, como parte de uma comunidade de Cristo Jesus, com um lar repleto de amor, risadas e o som de crianças que cresceriam sabendo que seus pais escolheram o perdão e a fé como alicerces de sua história. Com o passar dos anos, Rogério e Roberta se tornaram um exemplo vivo dentro da igreja, não apenas pela restauração de seu casamento, mas pelo testemunho vivo de que o amor e o perdão, quando guiados por Deus, podem transformar qualquer história. Eles serviam juntos no ministério de casais, organizando encontros, aconselhando e principalmente ouvindo. Aprenderam que muitos casamentos só precisavam de alguém que acreditasse neles, quando ninguém mais acreditava. Foi em uma dessas manhãs de culto que conheceram Ricardo e Michele. O casal chegou com semblantes fechados, sentando-se no último banco, quase como quem queria passar despercebido. Mas Rogério reconheceu aquele olhar distante. Ele já havia estado ali, no limiar da desistência. Após o culto, aproximou-se de Ricardo, puxou conversa e, com um tom amigável, conseguiu arrancar um sorriso tímido. Roberta, por sua vez, foi até Michele e a abraçou como se já fossem amigas. À medida que conversavam, ficou claro: eles estavam vivendo exatamente o que Rogério e Roberta haviam vivido anos atrás. Traições, mágoas acumuladas, falta de carinho e confiança. Rogério marcou um café com Ricardo na semana seguinte. Sentados frente a frente, ele ouviu cada detalhe, cada ferida exposta. Ricardo falava com raiva, tristeza e um cansaço profundo. Foi então que Rogério contou sua própria história, sem esconder nada. Falou das noites de silêncio, das lágrimas e, principalmente, da decisão de dar uma chance ao perdão. "Ricardo, eu sei que agora parece impossível, mas Deus é especialista em restaurar o que está quebrado. Eu sou prova disso." Enquanto isso, Roberta se encontrava com Michele. O coração da jovem estava pesado,
e ela confessou não acreditar mais no amor. Roberta segurou suas mãos e disse: Eu também já estive nesse lugar achando que era o fim. Mas foi quando eu deixei Deus entrar que a minha vida mudou. Não se trata de esquecer o que aconteceu, mas de deixar o Senhor curar e escrever uma nova história. O casal foi tocado pelas palavras, mas ainda carregava dúvidas. Foi quando Rogério e Roberta os convidaram para o próximo encontro de casais da igreja. Um retiro em um sítio afastado, onde o silêncio da natureza ajudava a ouvir a voz de Deus. Ricardo hesitou, alegando que não via sentido. Michele, porém, insistiu. E se for a nossa última chance? Ela perguntou com um olhar suplicante. O fim de semana do retiro chegou. Logo na primeira noite, durante um momento de louvor, Ricardo e Michele permaneceram quietos, observando. Mas no segundo dia, em uma atividade de partilha, ouviram outros casais contando suas histórias de superação e algo começou a mudar. Ricardo se emocionou com uma pregação sobre amar como Cristo amou a igreja, enquanto Michele chorou ao ouvir sobre o poder do perdão que liberta. Na noite final, houve um momento de oração entre os casais. Rogério e Roberta se ajoelharam ao lado de Ricardo e Michele, intercedendo por eles. As lágrimas caíam e, aos poucos, aquelas mãos frias e distantes se entrelaçaram novamente. Ali, naquele instante, a semente da restauração foi plantada. Quando o retiro terminou, Ricardo e Michele voltaram para casa diferentes. Não porque todos os problemas haviam desaparecido, mas porque agora tinham esperança e fé para enfrentá-los juntos. Que assim como aconteceu com Rogério e Roberta, o amor começou a ser reconstruído dia após dia, com paciência, perdão e a presença constante de Deus. Meses depois, os dois casais serviam lado a lado no ministério, provando que quando um lar é restaurado pelo Senhor, ele se torna um farol para iluminar outros lares que ainda caminham na escuridão. Numa madrugada silenciosa, a casa inteira dormia. Rogério, cansado da rotina do dia, estava em sono profundo até que algo o despertou. Ele abriu os olhos e olhou para o relógio. Eram exatamente 3 da manhã. O quarto estava quieto, mas havia uma presença suave, quase palpável. Era como se o ar tivesse mudado. De repente, uma voz firme, mas cheia de amor, ecoou em seu coração. Filho, faça uma reunião em sua casa. Convide seu irmão Pedro e sua cunhada Maria. Peça para Roberta convidar o irmão dela, Tiago, e também Rita. Chame o casal Ricardo e Michele e avise o meu servo, pastor Reinaldo, sobre tudo isso. Eu tenho algo a realizar no meio de vocês. O coração de Rogério acelerou. Ele sentou-se na cama, com os olhos marejados, sentindo que não era apenas um pensamento aleatório. Era Deus falando com ele. Ficou alguns minutos em oração pedindo confirmação, e a paz que invadiu seu peito foi a resposta que ele precisava. Com cuidado para não acordar Roberta, Rogério pegou um caderno e começou a anotar exatamente como havia ouvido. Cada nome, cada instrução, cada detalhe. Depois, ajoelhou-se ao lado da cama e agradeceu ao Senhor por confiar a ele uma missão tão clara. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, Rogério contou tudo para Roberta. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Seus olhos se encheram de lágrimas. Oh, se Deus está pedindo isso, amor, então vamos obedecer, disse ela com convicção. No mesmo dia, Rogério ligou para seu irmão Pedro. Ao ouvir o convite, Pedro ficou surpreso, mas aceitou prontamente. Maria, a esposa dele, também disse que iria. Roberta, por sua vez, telefonou para Tiago, seu irmão, e para Rita. Ambos confirmaram presença, curiosos sobre a reunião. Por último, o casal Ricardo e Michele recebeu a ligação de Rogério. Nós não sabemos o que Deus quer fazer, mas temos certeza de que será especial, ele disse. Eles aceitaram sem hesitar. Com todos confirmados, Rogério procurou o pastor Reinaldo e contou sobre o que havia acontecido naquela madrugada. O pastor ouviu atentamente, com um sorriso que mostrava compreensão. Deus está movendo algo grande, Rogério. Eu estarei lá e vamos ver o que o Espírito Santo quer fazer no meio de nós. A data foi marcada. Durante os dias que antecederam a reunião, Rogério e Roberta prepararam a casa com carinho. Não era apenas sobre arrumar móveis ou preparar café. Era sobre criar um ambiente para que a presença de Deus fosse sentida. O coração deles estava tomado por expectativa, pois sabiam que quando o Senhor chama, é porque Ele deseja transformar vidas. Na noite marcada para a reunião, a casa de Rogério e Roberta estava cheia de calor humano e expectativa.
A mesa da sala estava organizada com café, sucos e alguns pães frescos. Mas o principal banquete daquela noite não seria servido em pratos. Seria derramado pelo Espírito Santo. Pouco a pouco, os convidados chegavam, trocando abraços e sorrisos tímidos, como quem pressente que algo especial está para acontecer. Quando todos se acomodaram, o pastor Reinaldo pediu que colocassem um louvor. A melodia suave começou a preencher o ambiente, e os corações aos poucos foram se aquecendo. Após alguns minutos de adoração, o pastor fez uma oração pedindo que Deus conduzisse cada momento daquela reunião, que as barreiras caíssem e que a presença dele fosse sentida de forma real e transformadora. Agora, disse o pastor com um tom calmo e convidativo, quero pedir que cada um compartilhe o que Deus já fez na vida de vocês. Pode ser algo recente ou algo antigo, mas que marcou sua caminhada. Rogério olhou para Roberta e, sem pensar duas vezes, segurou a mão dela e se levantou. Com a voz embargada, começou a contar. Falou sobre o passado turbulento, as traições, as mágoas e o quanto o casamento deles esteve prestes a acabar. Roberta completou, contando como Deus os restaurou através do encontro de casais e como, hoje, viviam uma nova fase, cuidando um do outro e de seus filhos, Ana Clara e Samuel. As lágrimas corriam não apenas dos olhos deles, mas também dos que ouviam. Logo depois, Ricardo e Michele se levantaram. Ricardo falou sobre como a história de Rogério e Roberta havia inspirado a transformação deles. Michele contou dos momentos de dor e da decisão de confiar em Deus para reescrever a história do casal. A cada palavra, o ambiente parecia mais carregado de esperança e fé. Quando chegou a vez do irmão de Rogério, Pedro, ele ficou visivelmente acanhado. Ao lado de sua esposa, Maria, trocou olhares hesitantes e disse apenas: "É difícil falar. Não sei nem por onde começar." Maria sorriu de forma tímida, e o silêncio deles falava mais alto que qualquer frase. O mesmo aconteceu com Tiago, irmão de Roberta, e sua esposa Rita. Ambos estavam retraídos, evitando se expor. Mas mesmo sem falarem muito, a presença de Deus já começava a quebrar as muralhas internas. O pastor Reinaldo retomou a palavra com um brilho nos olhos. "Irmãos, eu sinto que Deus está tocando cada coração aqui. Vamos fazer mais uma oração. Mas antes, quero perguntar: alguém aqui deseja pedir uma oração especial? Algo que esteja pesando no seu coração?" Foi nesse momento que Rita levantou a mão timidamente e disse: "Eu quero pedir oração pelo meu casamento." Logo em seguida, Maria, esposa de Pedro, também falou: "Eu também, precisamos de ajuda." Pedro e Tiago se entreolharam, um pouco constrangidos, mas não tiveram tempo de recusar. O pastor, com um tom firme e amoroso, disse: "Vamos fechar os olhos. Este é um momento entre você e Deus." A oração começou. O pastor intercedeu pelos casamentos, pedindo que Deus restaurasse o amor, curasse feridas e quebrasse correntes de orgulho e ressentimento. Rogério e Roberta, de mãos dadas, oravam junto, sentindo no espírito que algo profundo estava acontecendo. Ricardo e Michele também intercediam com lágrimas nos olhos. Quando a oração terminou, havia um clima de paz e presença divina impossível de ignorar. O pastor então sorriu e disse: "Eu quero fazer um convite. No próximo mês teremos um retiro de casais. Lá vocês terão momentos preciosos de cura, renovação e aprendizado sobre como viver um casamento à maneira de Deus. Quem aqui aceita o convite?" Pedro olhou para Maria, que assentiu. Tiago olhou para Rita e com um leve sorriso concordou. "Nós vamos", disseram quase ao mesmo tempo. E naquele instante todos sabiam que algo novo estava começando. Rogério e Roberta trocaram um olhar cúmplice, como quem entende exatamente o que Deus é capaz de fazer quando encontra corações dispostos. O pastor concluiu: "O restante, vocês já sabem, é Deus quem escreve. Se você gostou desta emocionante história e quer ver a continuação dela, inscreva-se no canal Amando o Próximo e comente: eu quero ver a continuação. Assim faremos a parte 2. Muito obrigado e que Deus abençoe sua vida e sua família."